Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada aí e resolver as questões da lista de física de choques e colisões aí que eu deixei para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa questão de número 1. Eu vou ler ela aqui com vocês e aí a gente vai vendo como aplicar aí e como classificar esses choques e essas colisões, ok? Vou pegar a caneta preta, vamos lá. Vou ler aqui, ó. Vamos resolver. Um núcleo de polônio 104, um núcleo de polônio 204, espera que eu saia aqui, aí, em repouso, transmuta-se em um núcleo de chumbo 200, emitindo uma partícula alfa com energia cinética E-alfa. Nessa reação, a energia cinética do núcleo de chumbo é igual a 2 pontos. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, ó. A massa do polônio é 204, a massa do chumbo é 200 e a massa de alfa é 4 joules. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, a quantidade de movimento ela é sempre conservada. Então, a quantidade de movimento no início é igual ao final. No início, você tem só o núcleo de polônio e ele vai emitir uma partícula alfa virando chumbo. Portanto, antes eu tenho um corpo só, depois eu terei dois corpos. Logo, a quantidade de movimento no início será só a do polônio, então vai ficar massa do polônio vezes a velocidade inicial do polônio, igual aí massa de alfa, velocidade de alfa, mais massa de chumbo vezes a velocidade do chumbo, ok? Início igual a fim. Então, massa do polônio, 204. Na questão ele fala que o polônio estava em repouso, então a velocidade inicial é 0. A massa de alfa é 4 e a velocidade de alfa nós não sabemos. Mais massa do polônio, 200, vezes a velocidade do chumbo que nós também não sabemos. Então do lado de cá deu tudo 0. 0 igual a 4 alfa mais 200 vezes a velocidade do chumbo, ok? Vamos isolar aqui. Aqui é V alfa, tá? A velocidade de alfa, ó. Se a gente joga tudo isso daqui para cá, vai ficar o seguinte. Então vamos jogar aqui, ó, menos 4V alfa igual a 200 vezes a velocidade do chumbo. Portanto, a velocidade de alfa será menos 50 vezes a velocidade do chumbo. Beleza? Então, vamos guardar essa relação. Essa relação vai ser bem útil para a gente. Bem útil. Agora vamos dar uma olhadinha no que ele fala sobre energia cinética. Ele falou que a energia cinética do núcleo da partícula alfa é alfa. Então vamos lá, ó. Vou escrever aqui a informação que ele deu. E alfa, eu sei calcular. É a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, ok? Então vamos substituir os dados, ó, para saber se nosso é alfa. A massa do alfa é 4. Já a velocidade do alfa vai ser V alfa ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 50, velocidade do chumbo ao quadrado. Então esse valor de V alfa a gente vai substituir aqui, né, ó. Porque temos uma expressão para o V alfa. E aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, menos 50 vezes a velocidade do chumbo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, posso cortar um 4 com 2 sobre a 2 aqui, ok? E nosso E alfa fica escrito como 2 vezes menos 50, menos 100, vezes a velocidade... 2 vezes menos 50 ao quadrado, 2.500, vezes a velocidade do chumbo ao quadrado. Que tá tudo ao quadrado, né, galera? Então, o nosso E alfa será dado por 2 vezes 2.500, 50.000. 5.000. Vezes a velocidade do chumbo ao quadrado, ok? Como a pergunta é a energia cinética do chumbo, a gente vai direto para a pergunta agora. Energia cinética do PB será a massa dele, vezes a sua velocidade ao quadrado, tudo isso sobre 2. Guarda essa expressão aqui, ó. Guarda essa expressão aqui, ó.
Por que eu estou falando isso? Vamos substituir o que a gente tem. Energia cinética do chumbo, Ca. Massa dele, 200. Vezes velocidade do chumbo ao quadrado. Eu posso calcular isolando ela nessa expressão aqui, né? Ó. Velocidade do chumbo ao quadrado é a mesma coisa que eu passar o menos 5.000 dividindo lá. Vai ficar E∝ sobre 5.000. Então, no lugar de velocidade do chumbo ao quadrado, a gente vai substituir por E∝ sobre 5.000. Tudo isso está sendo dividido por 2. Então, energia cinética do chumbo será dada por... já vamos cortar esses 2 zeros com 2 zeros aqui de baixo para ficar melhor a nossa análise, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes E∝ sobre 50. Tudo isso dividido por 2. Energia cinética do chumbo é conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2. Posso cortar um 2 com 2 e concluímos que a energia cinética do chumbo é igual a E∝ sobre 50. Então ficamos aí, galera, uma questão bem complicadinha, né, da FUVEST. Essa questão é da FUVEST, tá? Que a gente colocava aqui, ó, a expressão da quantidade de movimento da conservação, achava uma expressão para a velocidade alfa, em função de chumbo, da velocidade do chumbo. Íamos ver a informação sobre a energia cinética do alfa. Aí nós chegaríamos numa expressão de energia cinética do alfa em função da velocidade do chumbo. E aí sim partiríamos para a pergunta que é o cálculo da energia cinética do chumbo, que a gente substituiu aqui, né, ó. Substituiu aqui, ó. Beleza? E aí chegamos nessa expressão. Então ficamos aí com a alternativa C. Questão número 1, alternativa C. Beleza, galera? Agora a gente vai focar na questão de número 2. Vamos ver o que ela fala pra gente. Um corpo A de massa mzinho e velocidade v0 colide elasticamente, isso é muito importante, com o corpo B em repouso e de massa desconhecida. Então, a massa do corpo A eu chamei de mzinho, ok? Massa do corpo B desconhecida. A velocidade com que o A vinha, ele chamou de V0. A velocidade inicial do B é 0, porque está em repouso. E vamos ver o que ele fala, ó. Após a colisão, a velocidade do corpo A é V0 sobre 2. Coloquei aqui, ó. Velocidade final de A é V0 sobre 2. Na mesma direção e sentido que a do corpo B. Portanto, aí a massa do corpo B vale quanto? Galera, essa questão ela também não é tão fácil, tá? Por que ela não é uma questão tão fácil? Porque você não tem a velocidade inicial do chumbo. Você não tem a velocidade... inicial não, desculpa, a velocidade final e nem a do chumbo. Confundi aqui. Do corpo B, tá bom? Então, a gente vai aplicar aqui a conservação da quantidade de movimento. A gente vai ver como a gente tem um problema aqui, ó. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, eu vou colocar A e B antes da colisão e A e B depois da colisão. Portanto, vai ficar assim, né? MA V0A mais MB V0B igual MA vezes velocidade final A mais MB vezes a velocidade final B, ok? Vamos substituir os dados que a gente tem para ver o que falta para a gente calcular. Então, a massa do A é mzinho, a velocidade inicial do A gente vai chamar aqui de V0, foi o que o enunciado trouxe, ok? Mas, massa do B, desconhecida. Velocidade inicial do B, 0, estava em repouso. Massa de A, mzinho, velocidade final de A, V0 sobre 2. Mais, massa do B também é desconhecida. E a velocidade final do B é desconhecida, não sabemos também. Mas vamos lá, vamos arrumar aqui, ó. Isso daqui vai dar 0, ok? 0 vezes qualquer coisa é 0. E aí, o MV0 sobre 2 pode vir para a esquerda, né? Ele está somando, vem subtraindo. Então, vai ficar MV0 menos MV0 sobre 2 igual a massa do B vezes a velocidade de B, ok? Lembrando que a pergunta é a massa de B, tá, galera? A gente vai ter que ir em busca dessa velocidade aqui. Isso daqui são duas expressões que a gente pode arrumar aqui, né? Se você tirar MMC aqui e fizer a subtração, você vai ver que você vai ter do lado de cá M V0 sobre 2 igual aí a massa do B
vezes a velocidade final de B. Então, para que possamos calcular a massa final, vamos tentar achar um valor ou alguma expressão para a velocidade final do B, ok? Vamos lá, vamos focar aqui em achar esse VB. Vou chamar aqui de 1. Portanto, vamos desenvolver isso daí aqui, ó. Vou colocar aqui, 1. Veja, ele disse na questão que o choque ele é elástico, né? Elástico. Quando a questão fala isso pra gente, a gente tem que lembrar do seguinte. A classificação das colisões tem a ver com a energia cinética perdida na situação. Quando o enunciado fala que o choque é perfeitamente elástico, significa que a energia cinética no início da colisão é exatamente igual à energia cinética final da colisão, após a batida. Se ele fala que é elástico, é a mesma coisa. Agora, se ele disser que é parcialmente elástico, significa que houve uma perda de energia do início para o fim. Se ele disser que é inelástico, significa que bateu, saiu junto e teve a maior perda de energia cinética, tá bom? Como ele falou que o choque é elástico e não parcialmente elástico, a gente pode afirmar que a energia cinética inicial do sistema é igual à energia cinética final do sistema. Então vamos olhar aqui quem tem velocidade no começo e no final. No começo o B não tem velocidade, então ele não possui energia cinética. Mas o A possui, porque ele tem velocidade V0. Então no início vai ficar apenas o seguinte, ó. MA vezes a velocidade inicial do A ao quadrado sobre 2, né? Energia cinética do A, igual. Agora, no final, os dois corpos têm energia cinética. Então, vamos colocar aqui, ó. MB vezes a velocidade de B ao quadrado sobre 2, mais MA vezes a velocidade de A ao quadrado sobre 2. Vamos substituir pelos termos que o enunciado nos deu. A massa de A é mzinho, a velocidade inicial de A é V0, então mv0 ao quadrado sobre 2, igual. Massa do B não sabemos, é a pergunta, muito menos sua velocidade final, mais massa do A é mzinho, velocidade inicial, ou velocidade final é V0 sobre 2, então é V0 sobre 2 ao quadrado sobre 2 novamente. E aí a gente consegue aqui pensar numa expressão, quer ver? Aqui vai ficar M V0 ao quadrado sobre 2, vamos arrumar essa expressão aqui, ó, igual a MB vezes VB ao quadrado sobre 2, mais... Bom, aqui vai ficar o seguinte, ó. Quando você tem uma fração ao quadrado, os dois termos vão ao quadrado, ok? E como eu tenho uma divisão de frações, eu tenho que inverter a segunda, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. V0 ao quadrado sobre 4 vezes 1 sobre 2, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vai ficar M V0 ao quadrado sobre 2. Veja, 4 vezes 2 é 8. Posso jogar isso aqui pro lado de cá? Posso, vai ficar negativo, ó. M V0 ao quadrado sobre 8, 4 vezes 2, 8, repito, igual a MB vezes VB ao quadrado sobre 2. Agora aqui é o seguinte, como tenho dois termos semelhantes, basta que eu iguale o MMC, né? Para que o de baixo vire 8, eu vou multiplicar aqui por 4, e aqui em cima então também multiplico por 4. Então vai ficar o seguinte, 4m V0 ao quadrado sobre 8 menos m V0 ao quadrado sobre 8 é igual a mb vezes vb ao quadrado sobre 2. Pronto, igualei os denominadores. Agora eu posso subtrair em cima 4 menos 1, 3m V0 ao quadrado sobre 8 é exatamente igual a mb vb quadrado sobre 2. Posso simplificar o 4 com o 8 com o 2, aqui fica 1, aqui fica 4, ok? Então, o MB está multiplicando, vem multiplicando em cruz aqui, né? Ó, vai ficar 3M V0 ao quadrado sobre 4MB. Isolamos lá o VB quadrado, que é o que a gente queria substituir, ok? Só que aqui é VB quadrado, então eu tenho que tirar a raiz, né? Então, VB será a raiz de 3M V0 ao quadrado sobre 4MB. Agora, temos uma expressão para VB. Basta que a gente consiga substituir esse cara aqui lá em cima. Então, substituindo, eu vou jogar aqui pro cantinho.
vai ficar como, ó, M V0 sobre 2 igual MB vezes o VB, que é essa raiz aqui, ó. É a raiz de 3M V0² sobre 4MB. Ok? Como é que eu faço para tirar a raiz do lado de cá? Elevo os dois lados ao quadrado. Então, tudo isso ao quadrado e tudo isso ao quadrado, porque eu posso sumir com a raiz, né? Então, vai ficar M² V0² sobre 2 igual a MB². Agora, isso ao quadrado só some com a raiz, né? Vezes 3M V0² sobre 4MB. Olha só, agora eu posso cortar algumas coisas, ó. 1MB de baixo com um dos MBs aqui do quadrado. Sim, V0² multiplicando os dois lados pode mandar embora. E um desses M's com um M do lado de cá. Feito isso, nossa expressão ficará como? Ó, sobrou um M sobre 2 do lado de cá. Do lado de lá sobrou 3MB. Opa, aqui, quando eu levei tudo ao quadrado, aqui foi para 4, tá, galera? Aqui foi para 4. Sobre 4. Agora eu posso fazer o seguinte, posso multiplicar em x, né? O 4 vai multiplicando aqui, o 3 aqui embaixo. Então vai ficar 4m sobre 4 igual a 3mb. Posso cortar um 4 com 4. O 3 está multiplicando, vai dividindo. Então mb é igual a m sobre 3. É a massa que eu tinha dividido por 3. Essa é a resposta da questão número 2. Ficamos aí, então, com a alternativa, deixa eu ver aqui, ó. Ficamos aí com a alternativa A. Alternativa A. Deixa eu colocar a folha aqui, questãozinha agora, questão difícil também, né, galera? Quantidade de movimento, conservação, mais conservação de energia cinética num choque elástico. Questão número 3. Vamos lá. Vou ler com vocês aqui. Vamos ver o que a questão fala, ó. As figuras 1 e 2 mostram um acidente de trânsito. Os carros A e B colidem no cruzamento e, após a colisão perfeitamente inelástica, movem-se ao longo da direção que faz um ângulo de θ 37 graus com a direção inicial do corpo A. Então, calma aí. Vamos anotar esses dados, ó. O ângulo é 37, certo? Se ele deu o seno e o cosseno. E antes da colisão, você tem uma situação assim, né? O corpo A, ele vem horizontalmente. O corpo B, verticalmente. Então, eles têm essas direções e sentidos de propagação. Aqui é o A, aqui é o B. Então, ocorre uma colisão aqui. Quando ocorrer essa colisão, os corpos saem assim, que é o depois, que é a figura 2. E isso faz um ângulo de θ com a horizontal. Então, esse daqui seria a saída dos dois corpos, tá bom? Vamos ver o que mais ele fala na questão. Sabe-se que a massa do carro A é o dobro da massa do carro B e que o módulo da velocidade dos dois carros logo após a colisão é 20 km por hora. Desprezando os efeitos das forças de atrito entre o solo e o pneu e considerando o seno de 37,06, cosseno de 37,08, calcule a velocidade do carro A imediatamente antes da colisão. Então ele quer a velocidade inicial do corpo A, aqui nessa situação. Portanto, vamos analisar o seguinte. Se o corpo A ele vinha sobre essa horizontal, ele vinha com uma determinada quantidade de movimento que é A. Ok? Quantidade de movimento inicial do corpo A. O B, ele vinha com uma outra quantidade de movimento que é B. Porém, quando eles batem, eles saem com uma quantidade de movimento final aqui, porque eles saem juntos, né? Como eu sei que eles saem juntos? A questão fala, o choque ele é perfeitamente inelástico. Então, houve a pancada e a saída dos carros é em conjunto. Portanto, se eu tenho uma abordagem vetorial da quantidade de movimento, eu vou desenhar os vetores somados. Eu sei que a quantidade de movimento inicial somada deve ser igual à final. Só que aqui a soma é vetorial. Então, a quantidade de movimento inicial do A, somado com o vetor de quantidade de movimento B,
deve resultar aqui, ó, a resultante da quantidade de movimento deve ser o quê? Final, ok? Sendo que o ângulo aqui é de 37 graus. Então, vamos ver o que é útil aqui nessa situação para que possamos calcular o que é pedido aí, que seria a velocidade inicial do ar antes da colisão, ok? Como ele pede o ar, eu vou usar o cateto que é o cateto do ladinho do ângulo, que é chamado de cateto adjacente. Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso tranquilamente pensar no cateto adjacente. Como ele não me deu a tangente de 37, eu vou usar a relação que usa o cateto adjacente que não seja tangente, ou seja, o cosseno. O cosseno de 37 graus é o cateto adjacente, quesão A, quantidade de movimento A, dividido pela hipotenusa, que é a quantidade de movimento final da situação. Então, eu vou substituir, ó, o cosseno de 37 é 0,8. Como calcula-se a quantidade de movimento de A? É massa de A vezes a sua velocidade inicial, ok? Que é o que a gente quer calcular. Quantidade de movimento final. Bom, como os corpos batem e saem juntos, aqui eu tenho as duas massas em conjunto, MA mais MB. E a velocidade de saída dos dois é a mesma, ó, 20 km por hora. Então aqui é 20, ok? Dando sequência aqui, a gente vai substituir agora pelos fatores que ele forneceu. Então 0,8 igual. A massa do A eu não sei, mas eu sei que ela é o dobro da massa do B. Então no lugar de MA vai 2 MBs. V0A embaixo, mesma coisa. MA vale 2 MB mais MB vezes os 20 aqui. Então essa conta ficou 0,8 igual 2 MB V0A sobre 2 MB mais 1 MB, 3 MB vezes 20, ok? Massa de B dividido por massa de B pode cortar, ó. Pronto, sobrou só a incógnita que é a pedida, que é a nossa velocidade inicial. Então, 0,8 vezes, ó, 3 vezes 20 é 60. Então, eu posso passar os 60 multiplicando, 0,8 vezes 60, igual a 2 vezes V0A. Então, ficamos aqui, 60 vezes 0,8, 48, 2 V0A. O 2 vai dividindo, 48 por 2, velocidade do corpo A, então, é de 24 km por hora. 24 km por hora. De acordo com as alternativas, ficamos aí com a alternativa A. Alternativa A. Bom, aqui era uma abordagem vetorial da quantidade de movimento em que era necessário o uso da relação trigonométrica cosseno, tá bom, gente? Tem que lembrar de trigonometria aí. Agora vamos ver a questão de número 4. A figura a seguir mostra o resultado de uma imprudência. Um carro de massa igual a 1 tonelada, então aqui ó, massa do carro 1 tonelada, ao tentar ultrapassar um caminhão, acabou colidindo de frente com outro carro de massa 800 kg. Então o carro 2 tem massa 800 kg, que estava parado no acostamento. Então a velocidade inicial desse carro 2 era 0 km por hora. Em virtude da estrada estar muito lisa, após a colisão, os carros se moveram juntos em linha reta, com uma velocidade de 54 km por hora. Se após a colisão, por a estrada estar lisa, eles batem e saem juntos, a velocidade final do 1 é igual à velocidade final de 2, que é igual a 54 km por hora. Admitindo-se que a força que deformou os veículos atuou durante um tempo de 0,1 segundos, é o tempo de contato entre os corpos, são as seguintes afirmações para a situação descrita. Estão corretas apenas? Bom, aqui nessa questão, galera, como são várias afirmações, a gente vai julgar uma por uma, tá? Então vamos ver a questão, a afirmação número 1. Olha o que ele fala. O choque é completamente inelástico e por isso não há conservação da quantidade de movimento. Pessoal, tem que ficar atento, hein? A quantidade de movimento ela se conserva em qualquer tipo de choque. Quem não se conserva em todos os tipos de choque é a energia cinética. Então, essa questãozinha aí foi feita para pegar vocês aí nessa questão da conservação. Quem se conserva é a quantidade de movimento sempre. Então, essa
essa afirmação está errada. Está errada. Vamos dar uma olhada na número 2? Número 2. A velocidade do carro de 1 tonelada antes da colisão era 97,2 km por hora. Então, ele quer saber se a velocidade do carro 1, antes de bater, era de 97,2. Bom, para isso, a gente vai ter que calcular através da quantidade de movimento, né? Então, sabemos que a quantidade de movimento inicial é igual à final. Então, no início, vamos lá. M1, velocidade inicial 1, mais M2, velocidade inicial 2, é igual M1, velocidade final 1, mais M2, velocidade final 2. Vamos ver se essa velocidade inicial do carro 1, de 1 tonelada, era 97,2 km por hora. Massa 1, 1 tonelada. Pessoal, tonelada é a unidade do sistema internacional? Não, né? 1 tonelada são 1.000 quilos. Velocidade inicial do 1 é o que queremos descobrir. Mais massa do corpo 2, 800 kg. Velocidade inicial, 0, estava parado. Massa 1, novamente, vamos lá, 1.000. Mas agora a velocidade de saída dele é 54, mais 800 vezes 54. Então vamos lá, aqui fica, vou continuar a conta aqui embaixo, ó. 1.000 vezes a velocidade inicial 1. 800 vezes 0, 0. Não precisa colocar. 54 vezes 1.000, 54.000. Mais 800 vezes 54, 43.200. Portanto, 1.000 vezes 0,1 igual 54.000 mais 93.200 dá 97.200. Portanto, V01 é 97.200 dividido por 1.000. Corta 2 zeros com 2 zeros. 972 dividido por 10, anda com a vírgula uma casa para trás. 97,2 km por hora. Então, essa afirmação está correta. Correta. Afirmação 2, correta. Vamos dar uma olhadinha agora na afirmação de número 3. Como é que fala a afirmação número 3? A intensidade do impulso atuante na colisão foi de 1,2 vezes 10 a quarta Newton vezes segundo. Bom, aqui ele está falando do impulso dado. Vamos só estruturar as coisas. Imagina que esse carro aqui é o carro parado e esse aqui é o carro de 1 tonelada que vem. Quando ele vem e vai bater, ele gera um impulso no carro da frente. Quem sofre o carro é quem sofre é o carro que está tomando a pancada. Quem sofre o impulso. O agente do impulso é o carro de 1 tonelada, mas o objeto de análise que está sofrendo esse impulso é o carro de 800 kg. Portanto, tem que lembrar do teorema do impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Vamos ver qual é a variação da quantidade de movimento do carro 2, que está sofrendo esse impulso? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Então, impulso é igual a mv menos mv0. Recordando, no início, o carro 2 está em repouso, então ele não possui quantidade de movimento, é 0. A massa do carro 2 é 800 kg. Sua velocidade final, velocidade de saída, é 54. Porém, 54 não está em metro por segundo. Se ele pede em Newton vezes segundo, a velocidade não pode estar em km por hora, né? Então a gente tem que dividi-la por 3,6. Ao dividirmos a velocidade por 3,6 aí, você vai ficar com um valor de 12.000 Newton vezes segundo. Que é a mesma coisa que você colocar em notação, andar com a vírgula para trás, ó. 1, 2, 3, 4. 1,2 vezes 10 a quarta, Newton vezes segundo. Então essa afirmação também está correta. Ok? Por fim, vamos analisar a questão aí, a afirmação de número 4, que vai falar pra gente o seguinte: a intensidade da força que deformou os veículos foi de 1,2 vezes 10 a terceira. Galera, agora vai ficar fácil, né? Se você já tem um impulso,
Você consegue calcular a força. Impulso é força vezes variação de tempo. Então, 1,2 vezes 10 à quarta, que você já sabe que é o valor do impulso, igual a F vezes. Qual foi o tempo? 0,1. 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. Portanto, vou continuar aqui, ó. A nossa F é calculada como 1,2 vezes 10 à quarta, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Então vamos lá, divisão de potência. 1,2 dividido por 1, 1,2. Conserva a base, subtrai o expoente. 4 menos 1. Então a nossa força será 1,2 vezes 10 a quanto? Ó, 4 menos 1 mais 1. 4 mais 1, 5 Newton vezes segundo. Pergunta: 1,2 vezes 10 a quinta é 1,2 vezes 10 a terceira? Negativo. Essa afirmação está errada. Essa está correta, essa está correta e essa está errada. Então, afirmações corretas 2 e 3, ficamos aí com a alternativa B. A alternativa B é a correta aí dessa questão. Ok? Vamos lá. Tá acabando, galera. Tá acabando. Questão número 5. Questão número 5 aí. Vou dar uma lida para vocês na questão número 5. Considere uma colisão frontal unidimensional entre um átomo de hidrogênio H, que se move com velocidade módulo Vzão, e uma molécula de hidrogênio H2 em repouso. Bom, ó, aqui já entra uma coisa muito importante, tá? A molécula de o átomo de hidrogênio representa um átomo de hidrogênio. Já a molécula de hidrogênio, que é o H2, representam 2 átomos. Então, se você falar que a massa do Hzão é m, você tem que falar que a massa de H2 é 2m's. Ok? E a molécula estava em repouso e o átomo vindo. Quando eu falo molécula, eu sempre vou me referir ao H2, tá, gente? E quando eu falo átomo, ao hidrogênio. Vamos ver o que ele fala em sequência, ó. Sabe-se que, após a colisão, a molécula adquire uma velocidade de módulo Vzão sobre 3. Então, a velocidade final de H2 é Vzão sobre 3. Sendo E1 e E2 as energias cinéticas do sistema antes e depois da colisão, respectivamente, a relação E2 sobre E1 vale quanto? Bom, temos aí E2 como energia cinética final do sistema e E1 como energia cinética inicial do sistema. Então, vamos montar aqui a expressão já para calcular o que ele quer. E2 sobre 1, quando ele fala energia cinética final, ele quer saber a energia cinética dos 2 corpos somados, ok? Então será a energia cinética, que vai ser mv de h ao quadrado por 2, mais mv de H2 ao quadrado por 2, isso é o nosso E2. E quando ele fala, isso no final, né? Quando ele fala a E1, que é a energia cinética do sistema no começo, é m V0h, que é a velocidade inicial, ao quadrado, sobre 2, mais m, aqui é 2m, viu, gente? Na molécula. 2m VH2 ao quadrado sobre 2. Logo, vamos tentar ver se já dá para assumir com alguma coisa. Ó. A molécula no começo não está em repouso, o H2 não está em repouso, então não possui energia cinética. Agora, o hidrogênio possui no começo, aí o hidrogênio e o H2 possuem no final. Portanto, a gente vai ter que calcular todas essas velocidades para poder jogar aqui, tá bom? Vamos começar aqui no passo 1, calculando a velocidade final do Hzão, que a gente não tem, né? Então, através da quantidade de movimento no início é igual a quantidade de movimento no fim. Então, no início eu tenho m de hidrogênio, que é só mzinho, vezes a velocidade do hidrogênio inicial é Vzão, mais a massa do H2 é 2m e a velocidade inicial dele é 0, igual. No final, eu tenho a massa de hidrogênio mzinho, a sua velocidade que eu não sei eu vou chamar de x, só para diferenciar, mais a massa do
do H2 é 2m e sua velocidade é v sobre 3. Então, calculando isso daqui, a gente acha a velocidade do hidrogênio final que a gente pode jogar aqui, ó. Logo, vai ficar o seguinte, tudo isso aqui vai para zero, m vezes vzão, m vzão, igual m vezes x, mais 2mv sobre 3, ok? Vamos jogar tudo isso aqui pro lado de cá? mv menos 2mv sobre 3 igual a massa vezes x. Se eu colocar a massa em evidência, ela vai ficar multiplicando e do lado de cá tem multiplicando. Então eu posso mandar embora as massas, tudo bem? Então eu tenho v menos 2v sobre 3 igual a x. Portanto, a velocidade desse cara vai ficar como, ó? Só igualar o denominador aqui ou tirar mmc, tá, galera? Vzão é a mesma coisa que 3/3 de Vzão. 3/3 de Vzão menos 2/3 de Vzão sobra 1/3, né? Então vai ficar x igual a Vzão sobre 3. Então, vamos guardar essa expressão aqui. É a velocidade do hidrogênio final da colisão, ok? E agora a gente vai para a pergunta, né? O nosso E2, nossa razão E2 sobre E1, será calculada como? Vamos lá. Massa do Hzão é mzinho. Sua velocidade final é v sobre 3 e ela está ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Não tem aqui, então é zero. Tudo isso será dividido pela soma das energias cinéticas aqui do final, né? Porque tem dois corpos. Então, vamos lá. Aqui vai ficar m, aqui é para o hidrogênio, né? Sua velocidade inicial é v, então vai ficar mvzão quadrado sobre 2, mais... aqui pode cortar o 2 com o 2, né? Sua velocidade final aqui, o H2, a molécula, é v sobre 3, né? Então vai ficar m, aí aqui, ó, v sobre 3 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, põe no parênteses de novo. E2 sobre E1 igual. Aqui a gente vai levar tudo ao quadrado, tá? Vamos ver como é que vai ficar em cima, ó. V ao quadrado, V quadrado, sobre 3 ao quadrado, 9. Tudo isso dividido por 2. Embaixo, mesma coisa. mv quadrado sobre 2, mais, aqui, vai ficar a mesma coisa que aqui em cima, né? Vai ficar m, v quadrado sobre 9, dividido por 2, ok? Então, arrumando tudo aqui, ó, aqui em cima, a gente vai ficar assim, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. m, v quadrado sobre 18. Aqui, ó, eu já vou fazer aqui embaixo. m, v quadrado sobre 2, mais... Mesma coisa vai acontecer aqui que aconteceu em cima, né? m, v quadrado sobre 18. Para que o 2 aqui vire 18, eu posso multiplicar por 9. Só que eu tenho que multiplicar em cima também por 9, né? Só arrumando aqui, ó, vai ficar m, v quadrado sobre 18, dividido por 10, m, v quadrado sobre 18, ok? Então aqui ficamos com a seguinte relação. E2 sobre 1 seria igual. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. Corta a massa com a massa. V quadrado, V quadrado. 1/10, galera. 1/10. Beleza? Então essa questão envolvia aí o cálculo da quantidade de movimento para determinarmos a velocidade final de um corpo e depois o cálculo das razões das energias cinéticas, ok? Vamos ver essa questão de número 6. Só um minutinho que eu vou pegar a folha. Folha da questão número 7 aqui. Vamos lá, vamos ver a 6. 7 depois vai estar do lado. Questão de número 6, gente, olha só. Duas massas se movendo
sobre a mesma linha reta e em sentidos opostos se chocam e ficam grudadas entre si após a colisão. Então, é um choque inelástico, tá? Antes da colisão, as massas e velocidades respectivas são massa do 1, 4, massa 2, 2, velocidade do corpo 1, velocidade inicial, 5 e velocidade final, menos 10. Ou, desculpa, a velocidade inicial do 2, menos 10. A velocidade final em metro por segundo do sistema das massas grudadas é quanto? Ele quer saber a velocidade final, né? Partindo do princípio da conservação de quantidade de movimento, ó. Quantidade de movimento final igual a inicial. Portanto, M1 V01 mais M2 V02 é igual a M1 V1 mais M2 V2, ok? Aqui colocaremos os dados que a questão forneceu. A massa 1 vale 4, substitua aqui. V01 é 5, mais massa 2, 2 kg, velocidade inicial, menos 10. Do lado de lá, massa 1, 4, e a velocidade final 1, eu não sei, mas eu sei que é a mesma da 2, então eu vou chamar de x. A massa 2 é 2 kg, novamente não sabemos, mas eu sei que aqui também é x, beleza? Então vamos lá? 4 vezes 5, 20. Menos 2 vezes 10, menos 20. 4x mais 2x, 6x. Mais 20 com menos 20, galera, dá zero, né? Então, ao isolarmos esse x, vemos que é 0 dividido por 6, 0 metro por segundo. A velocidade final não existe. Eles se bateram, grudaram e ficaram parados, ok? Então, ficamos aí com a alternativa B. Alternativa B, questão número 6. Por fim, vamos ver aí a resolução dessa questão de número 7 agora. Questão de número 7. A questão é bem legal, vamos ver, ó. Nos choques frontais e diretos a seguir, determine os valores das velocidades de afastamento e aproximação e o coeficiente de restituição, classificando os choques como elástico, inelástico ou perfeitamente inelástico. Bom, vamos lá. Então, ele te pergunta 3 coisas, né? Ele pede para você calcular as velocidades de afastamento e aproximação, pede também que você calcule o E e classifique, né? São 3 quesitos por item. Então, vamos dar uma olhada nesse item A. No item A, nós temos, antes da colisão, os corpos aí, o verdinho e o amarelinho, estão indo na mesma direção e sentido. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou sempre começar pela velocidade de afastamento. Afastamento é sempre depois da colisão, tá, galera? Então, vamos ver o depois da colisão. Ó. Depois da colisão, eles continuam indo na mesma direção e sentido. Mas, se o V2 vai com 23 e o V1 vai com 18, o V2 se afasta de V1 com quanto de velocidade? 5, né, galera? A diferença entre as velocidades é 5. Então, a velocidade de afastamento é de 5 metros por segundo. Agora, qual seria a velocidade de aproximação entre eles? A bolinha verde não vai com 30 metros por segundo e a 2 não está indo com 20? Portanto, a bolinha 1 se aproxima com uma diferença de quanto aqui, ó? 10, né, gente? 10 metros por segundo. Logo, se eu tenho as duas velocidades, eu tenho totais condições de calcular o coeficiente de restituição, que é velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação, e a gente consegue ver o quanto deforma aquele corpo, quanto que os corpos ficam deformados ao termos o impacto, né? Então a velocidade de afastamento é 5, a velocidade de aproximação é 10, 5 dividido por 10 é 0,5. E aí você tem que lembrar da faixa de valores que o E pode assumir. O E, vou colocar aqui, ó, ele pode ser maior ou igual que 0 e menor ou igual a 1. Então, o E é sempre um número entre 0 e 1. Se o seu coeficiente de restituição for 0, significa que não há
restituição, ou seja, eles ficaram colados. O seu choque, nesse caso, é inelástico. Se o seu E for um intervalo entre 0 e 1, você teve uma perda de energia cinética, então o seu choque é parcialmente elástico. Se o seu coeficiente de restituição der 1, significa que a velocidade de afastamento é exatamente igual à de aproximação, e aí a sua energia cinética se conserva. Portanto, o choque é elástico. Ok? Nesse caso, como o choque nos possibilitou calcular as velocidades, nós vemos aqui que essa colisão na letra A, ela é parcialmente elástica. Ok? Mesmo raciocínio agora para a letra B, galera. Vamos lá, ó. Na letra B, velocidade de afastamento, V de aproximação. Já vou colocar os dois numa divisão, hein? A velocidade de afastamento, olha o depois lá, ó. A bolinha laranja vai com 35 e a bolinha verde vai com 25. A bolinha laranja se afasta com 10, né, de diferença? 10. Agora, velocidade de aproximação. Como as duas vão de encontro, eu não vou mais subtrair as velocidades. Como uma vem com 30 e outra vem com 20, elas se aproximam com um total de 50, né, galera? 50. Então, a gente tem aqui que 10 dividido por 50 é a mesma coisa que 1 dividido por 5, que é 0,2. Então, esse aqui é o nosso E. Logo, este choque, ele é parcialmente elástico, porque está entre 0 e 1, né? Letra C. Velocidade de afastamento, velocidade de aproximação. Na letra C, os dois se afastam um do outro. Então, se um vai com 30 e o outro vai com 20, ó, se eles se afastam um com 30 e o outro com 20, eles se afastam no total de 50, né, gente? Agora, eles vão de encontro com 30 e 20, mesmo caso daqui, ó. Então, eles se aproximam também com 50. Ah, que interessante, hein? Olha o que vai acontecer. O nosso E é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. 50 dividido por 50 dá 1. Quando o coeficiente de restituição der 1, o choque é elástico. Elástico. Letra D. Vamos ver. A velocidade de afastamento entre eles, ó, quanto vale? V1 igual a V2, eles estão colados. Então, eles se afastam um em relação ao outro? Não, né, gente? Eles estão coladinhos. Então, se eles não se afastam, aqui é 0 a velocidade de afastamento. Mas se aproximam o quê? Se um está parado e o outro está com 30, eles se aproximam com 30. Porém, quando formos calcular o E, que é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação, 0 dividido por 30 dá 0. Os corpos saindo juntos, o coeficiente sempre vai dar 0, galera, o coeficiente de restituição. Logo, eu posso classificar esse choque como inelástico. Bom, gente, essa é a lista de exercício de vocês. Espero que a questão da classificação dos choques tenha ficado bem clara através do coeficiente de restituição. Espero que a análise dos choques através da energia cinética também tenha ficado claro. E lembre-se, a quantidade de movimento é sempre conservável. Então você pode sempre, algebricamente, igualar as quantidades de movimento inicial e final, ou igualar as energias cinéticas caso o choque seja perfeitamente elástico. Ou seja, quando o coeficiente der 1, que seria esse caso aqui. Tudo bem, gente? Então, bom estudo para vocês, boa correção aí de lista, tá bom? E é isso aí, um beijo.